E aí galera, tudo bom? Espero que sim. Hoje eu vou finalizar o assunto das propriedades coligativas, tá? Que a gente começou umas 2 semanas atrás, que era o estudo daquele diagrama de fases, né? Do, das curvas de ebulição, curva de fusão, curva de sublimação, onde a relação da pressão com a temperatura, tá? Nos líquidos, quando que a gente muda de fase só variando a pressão, né? Quando o patinador passa com o patins sobre a superfície congelada, somente a pressão do patins faz a água derreter, né? Depois que essa pressão cessa, como a superfície está a 0 grau, menos de 0 graus Celsius, ela volta a congelar, tá? Hoje a gente, finalizando, vamos aprofundar um pouco sobre a temperatura de ebulição. Tá? Vamos estudar mais a fundo a relação da temperatura de ebulição com a pressão de vapor de um líquido. Bom, vocês já sabem que a temperatura de ebulição é uma temperatura em que o líquido passa do seu estado sólido para o gasoso, né? Lembrando que, como eu falei em algumas aulas anteriores, na água a gente não fala gás, fala vapor d'água, né? Beleza. Outra coisa que vocês devem lembrar, vou falar mais sobre isso mais pro fim da aula, é que a temperatura de ebulição, assim como a temperatura de fusão, ela é constante, né? Por exemplo, a água, você tá lá com a água no fogo, sei lá, 20 graus Celsius, você vai ferver a água para fazer café. Se você ao nível do mar, tá? A pressão de 1 atmosfera. Se você colocar um termômetro nesse recipiente, você vai ver que a temperatura sobe 20, 25, 30, 50, 60, 80, 90, 95. A hora que chega no 100, você vai notar que a água vai começar a entrar em ebulição e essa temperatura não se altera, ela não continua subindo, mesmo estando no fogo, tá? Enquanto estiver ocorrendo a transformação de água para vapor, a ebulição, né, vocês vão ver que o termômetro vai ficar fixo em 100 graus Celsius. Lembrando também que, considerando que a água seja uma substância pura, né, água destilada, somente H2O ali na nossa água. Se for uma mistura, que é a maioria dos casos, né, varia, mas varia pouco, tá? Beleza. Mas a gente já vai falar mais sobre isso, tá? Deixa eu diminuir o ar aqui, senão fica muito barulho. Então, vamos lá. Qual a relação da temperatura de ebulição com a pressão de vapor? Quanto menor for a temperatura de ebulição de um líquido, maior vai ser a sua pressão de vapor. Tá? O que isso quer dizer? Quanto menor a temperatura de ebulição de um líquido, mais volátil ele é, mais facilidade este líquido tem de desprender partículas gasosas. Tá? Por exemplo, as meninas têm a acetona, né, que serve para remover o removedor de esmalte, né? Quando a acetona, eu não sei se é usado até hoje em dia, teve uma época que ficou proibido, né? Mas em todo caso vocês devem conhecer. Quando você retira aquela tampinha, faz até um barulhinho, né? De tanta pressão que tinha ali dentro. Por quê? Porque a acetona é um líquido muito volátil, ela até libera cheiro, né? Libera odor, tá? Então, tipo, quase a temperatura ambiente ela já evapora, tá? Tem muita facilidade. A água também evapora, lógico, mas a acetona evapora mais rápido. Se você deixar um recipiente com acetona, outro com água, ou sei lá, álcool, clorofórmio, etanol, ali tem alguns exemplos, já vou falar também. Esses líquidos possuem diferentes temperaturas de ebulição. Quanto menor for sua temperatura de ebulição, maior vai ser a pressão que o vapor desprendido por esse líquido exerce, portanto, mais volátil ele é, tá?
Então, resumindo, quanto menor a temperatura de ebulição de um líquido, maior será a sua pressão de vapor, pois mais volátil ele é, tá? E como a gente faz esse estudo? A gente isola a curva de vaporização. Lembra do diagrama de fase? Aquele que tinha 3 curvas, né? A de fusão, a de ebulição e a de sublimação. Isolamos a curva de vaporização, é aquela para cima, assim, tá? E onde separa o líquido do gasoso, um gráfico da pressão em função da temperatura, e realizamos os devidos estudos. Eu dei um exemplo ali, vários líquidos com diferentes temperaturas de ebulição, tá? E vamos analisá-los. Primeira coisa que eu mostro aqui, galera, é que a gente usa muito eu tenho usado somente a pressão com a unidade ATM, né, atmosfera. O nível do mar ela vale 1. Porém, pensa bem, o mar é o mais baixo possível, é a maior pressão atmosférica. Toda a atmosfera está sobre o mar, sobre o nível do mar. Equivale, então, concluindo que o nível do mar a gente tem 1 atm de atmosfera, de pressão. Tá? Se a gente subir, se a gente for para São Paulo, por exemplo, 700 metros de altitude, essa pressão vai diminuir, vai cair para 0,8, 0,7, aí fica meio esquisito, entendeu? Então, essa unidade milímetros de mercúrio também é bastante usada. Por quê? Porque ela, ao nível do mar, ela equivale a 760 milímetros de mercúrio. Qualquer dia eu falo mais sobre esse milímetros de mercúrio aí, foi uma experiência do Torricelli, tá? Lá da física, o cara da fórmula famosa, tá? Aí, por exemplo, no nível do mar é 760 milímetros de mercúrio, em São Paulo vai ser 700, tá? Não fica um número tão pequeno, beleza? Mas o importante é saber isso, que milímetros de mercúrio é uma outra unidade de pressão e 1 atm, que é a pressão atmosférica ao nível do mar, equivale a 760 milímetros de mercúrio. Aí temos as curvas de vaporização do clorofórmio, primeiramente, depois do etanol, da água e por último do vinagre. Reparem que aqui, quando a temperatura de ebulição do clorofórmio é 61 graus Celsius, quando essa temperatura ao nível do mar, quando ela se igualar à pressão exercida, o que vai acontecer? Este líquido entra em ebulição, tá? Lembrando que ebulição é diferente de evaporação, tá, galera? Evaporação é um processo lento e natural, que ocorre a temperaturas mais baixas. Ebulição é um processo rápido e forçado, né? Que a gente coloca no fogo, a gente fornece energia, tá? Do etanol. Do etanol é 78 graus Celsius. A 1 atm, 78 graus Celsius, o etanol entra em ebulição, tá? A água é o exemplo mais clássico, né? 100 graus Celsius, 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio, ela entra em ebulição. E o vinagre é 118 graus Celsius. A 118 graus Celsius, a 1 atm de pressão, ele passa do líquido para o gás, tá? Então, vamos resumir. Quando a pressão de vapor se iguala à pressão exercida, né? 760 milímetros de mercúrio ou 1 atm, o líquido entra em ebulição. Ultimamente eles estão usando uma expressão nova para essa pressão de vapor, tá? É pressão máxima de vapor, tá? Que é a pressão que o líquido passa para o seu estado gasoso, beleza? O que a gente conclui desse gráfico aqui? Que o clorofórmio é mais volátil que o etanol, que é mais volátil que a água, que é mais volátil que o vinagre. Se você deixar recipientes, cada um contendo uma amostra desses líquidos, a temperatura ambiente, vocês vão ver que o clorofórmio, no final do dia, vai praticamente ter sido todo evaporado, tá? O etanol, que é o álcool, né, combustível, vai ter evaporado menos, a água menos ainda, e o vinagre quase não vai ter evaporado nada, tá?
Então é isso. Quanto mais próximo a curva de vaporização do eixo da pressão, mais volátil será o líquido, mais facilmente ele entra em ebulição, tá? Então vamos continuar. Vou apagar aqui rapidinho. Falar mais um pouquinho sobre esse gráfico aí. Vou pegar aqui meu resuminho. Vamos ver por que a temperatura fica constante durante as mudanças de fase. O calor fornecido a um líquido facilita a formação de bolhas de gás. Né? Se a gente fornecer energia, fornecer calor a um líquido, o que vai acontecer? Vão formar as bolhas de gás que facilitam na ebulição. Essas bolhas sobem, rompem-se e mudam de fase, né? Esse que é o processo que ocorre quando um líquido entra em ebulição. Quando o líquido passa do seu estado líquido para o seu estado gasoso. E o que acontece? Quando isso ocorre, todo o calor fornecido pelo líquido para o líquido é empregado na sua transformação. Que transformação? De líquido para gás. Por isso, a temperatura de ebulição é constante. A TE é constante. Tá? Lembra quando eu falei para vocês no ano passado? Mesmo no fogo, mesmo a gente fornecendo energia para um líquido ou um sólido, enquanto ele está mudando de fase, a sua temperatura não vai variar. Por quê? Porque esse calor, essa energia que a gente está fornecendo para o líquido, vai ser empregado na sua mudança de fase, não na sua elevação de temperatura, tá? O que acontece quando ele está mudando de fase? As ligações entre as moléculas são rompidas, tá? Então toda essa energia é empregada nesta mudança, tá? Só para relembrar aqui, vou fazer aqui, lembra como era? Tinha aqui um gráfico, vou fazer pequenininho aqui, o tempo em função da temperatura. Aí vou fazer só a parte é aquele gráfico de escada, né? Vou fazer só a parte de como a gente está estudando líquidos, só a parte que é líquido, né? Temperatura subindo. Quando eu noto que ele começa a entrar em ebulição, eu tenho líquido mais gás. Podem ver que eu inverti aqui, tá? Aqui é o eixo da temperatura. Aqui é o eixo do tempo. Reparem que a temperatura ficou constante. Depois que acabou todo o líquido, eu só tenho gás, a temperatura volta a subir. A energia empregada volta a ser usada para
variação da temperatura. Beleza? Vamos falar sobre um pouco, para acabar a aula, sobre altitude em função da temperatura de ebulição. O que acontece? A altitude, galera, está diretamente relacionada à pressão. Quanto mais alto, quanto mais elevado a gente estiver, menor será a pressão, tá? São inversamente proporcionais. Então, primeira coisa, quanto maior a altitude, menor a pressão. Pressão atmosférica, tá? Muito bem. Quanto maior a pressão, mais difícil a liberação de bolhas do líquido, né? Pensa bem, eu estou comprimindo um líquido, vai ser mais difícil de formar bolhas, né? Sendo necessário, assim, se eu quiser fazer com que esse líquido entre em ebulição, maior fornecimento de calor ou energia, né? Calor é energia em trânsito. O que mais? Por isso, quanto mais alto, quanto maior a altitude, menor a temperatura de ebulição. Tá? Olha que legal. Ao nível do mar, 1 atm, 760 ml de mercúrio. A água entra em ebulição a 100 graus Celsius. No Monte Everest, que é bem menos, ele é 8.848 metros de altitude. A pressão é muito menor. A temperatura de ebulição da água passa para 71 graus Celsius. Tá? Vocês acham que isso é vantagem ou desvantagem? Pensa bem. O alpinista está lá no Monte Everest acampado e ele quer cozinhar uma batata para se alimentar. Aí ele coloca a água para ferver. A 70 graus Celsius aproximadamente, a água já está em ebulição. Ou seja, uma temperatura não muito baixa, né? A batata vai demorar muito mais para cozinhar, galera. Ele vai gastar muito mais calor, muito mais energia, tá? Ao nível do mar, 1 atm, a água vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius, a água vai estar mais quente, né? A pressão maior, então a batata vai cozinhar mais rápido, tá? Isso que ocorre com a panela de pressão, né? A panela de pressão é uma panela hermeticamente fechada, né? Toda isolada, tem uma válvula, né? Lógico, porque senão vira uma bomba, né? Aí o que acontece? Como a pressão lá dentro é maior, a água entra em ebulição a 130, 140 graus Celsius, ou seja, fica mais quente, né? Então isso facilita o cozimento dos alimentos, por exemplo, feijão, batata, se você cozinhar numa panela de pressão, esse cozimento se dará de forma muito mais rápida. Beleza? Esse é o fim da nossa parte sobre propriedades coligativas, tá? Depois eu acho que termoquímica será para o terceiro bimestre. Beleza? Valeu, galera. Muito obrigado.